Há momentos em que você percebe que ninguém virá te salvar. E isso dói. Dói olhar ao redor e sentir que está sozinho, que ninguém entende sua luta, que suas mãos tremem porque você carrega mais peso do que gostaria de admitir. Esse é o problema. Esperar ajuda em um mundo que nem sempre está disposto a oferecê-la. Viver dependente de outros te paralisa, te desgasta e te faz esquecer a força que existe dentro de você. Mas hoje este vídeo existe por uma razão urgente. Você precisa aprender a seguir em frente sem a ajuda de ninguém. E não porque seja ruim receber apoio, mas porque sua vida não pode continuar dependendo da presença, validação ou força de terceiros. Aqui você vai descobrir como pensar por si mesmo, como tomar decisões com firmeza, como se levantar mesmo quando ninguém te aplaude. Este é o treinamento mental que você vinha evitando, mas que agora está te chamando. Porque quando você aprende a se sustentar, algo muda para sempre, o medo perde força, a solidão deixa de doer e você começa a caminhar com uma segurança que ninguém poderá tirar de você. Este é o momento. Fique aqui, porque sua nova vida começa agora. Antes de iniciar este vídeo, quero que você deixe nos comentários a frase: "Hoje me levanto sem apoio. Sou estoico." Escreva com intenção, com força e com a certeza de que cada palavra está reprogramando sua mente por dentro. Quando você faz isso, não está apenas repetindo uma ideia, está selando um compromisso consigo mesmo, um pacto silencioso de fortaleza e autonomia. Permita que essa declaração fique gravada no seu subconsciente como um lembrete diário de que você é capaz de se sustentar, avançar e superar qualquer desafio a partir da sua própria determinação. Ensinamento 1: descubra sua verdadeira força avançando sem depender de ninguém. A verdadeira estabilidade nasce quando você aprende a se sustentar por dentro, sem depender do que muda fora de você. Existem instantes silenciosos em que a alma entende que não pode continuar vivendo à mercê do ruído externo. Eles não chegam com estrondo, mas com uma calma profunda que se instala devagar, como uma verdade que sempre esteve ali esperando ser ouvida. Nesses momentos, você descobre que sua força não depende do que outros façam, digam ou prometam. Percebe que passou tempo demais esperando o momento perfeito, a aprovação adequada ou a companhia certa. E nesse reconhecimento surge uma luz interior que te lembra que nada disso é necessário para avançar. A mente encontra descanso quando para de perseguir aquilo que não controla. Você deixa de exigir que o mundo mude e começa a se transformar. Então aparece uma clareza nova, uma lucidez tranquila que não vem do esforço desesperado, mas de uma decisão interna, caminhar sem apoios, sem aplausos e sem depender do exterior. Essa decisão não te endurece, te liberta. Significa que sua vida já não paralisa diante de cada mudança inesperada, porque sua essência merece constância, disciplina e calma. E quando você se sustenta com suas próprias mãos, descobre um tipo de liberdade silenciosa e profunda que não sabia que existia. Dentro de você nasce também outra verdade: o medo não desaparece, mas aprende a te ouvir. Ele já não é o dono dos seus passos, mas um visitante que reconhece sua autoridade. Você o encara sem fugir, o sente sem se render e ainda assim avança. Nesse gesto pequeno e poderoso, quase invisível para o mundo, você se torna alguém capaz de construir seu destino com serenidade. A solidão deixa de ser um vazio assustador e se transforma em um espaço sagrado, onde seu propósito se renova, onde você escuta sua voz interna, onde se encontra consigo mesmo sem máscaras. Ouça esse chamado interno que pede para avançar mesmo quando ninguém percebe. Escolha uma direção, por menor que seja, e mova-se até ela com constância. Não espere motivação externa, nem aprovação, nem companhia.
Nada disso constrói disciplina duradoura. Levante-se todos os dias para cumprir consigo mesmo, para honrar seu compromisso, para lembrar que sua vida está em suas mãos. Construa um hábito simples, algo que você consiga manter mesmo nos dias difíceis, e dê a ele um espaço na sua rotina. Esse ato humilde será a semente de uma estabilidade maior e mais firme. Quando o medo aparecer, receba-o sem rejeição. Cada passo dado com temor te fortalece por dentro. Registre seus avanços, não para mostrá-los ao mundo, mas para ser testemunha da sua própria expansão. Pouco a pouco, sem pressa nem pressão, você cultivará uma força profunda que ninguém poderá quebrar. Você aprenderá a confiar em seu próprio critério, em sua energia e na sua capacidade de se sustentar. E quando o mundo mudar, porque ele sempre muda, você permanecerá sereno, focado e firme, guiado pela clareza que nasce do seu interior. A visão estoica ensina que a paz surge quando você foca sua energia naquilo que depende de você. Seus pensadores lembram que a mente se fortalece ao aceitar a realidade com serenidade, cultivar disciplina diária e agir com intenção. Assim, o caráter se ergue firme diante da incerteza, consciente do próprio poder. Respire agora e reconheça a verdade que sempre viveu dentro de você. Você não precisa que o mundo te sustente para avançar. Seu coração tem sua própria bússola. Sua mente tem uma direção clara quando você decide se ouvir. E a cada passo que dá desde o seu centro, aproxima-se silenciosamente da vida que merece. Avance com calma, com coragem e com a certeza de que sua força interior será sempre sua maior aliada. Ensinamento 2. Reconheça que estar só não é um castigo, mas um privilégio para se reinventar. A solidão te oferece aquilo que as multidões jamais poderão dar, um espaço limpo, silencioso e profundo, onde sua verdadeira voz pode finalmente ser ouvida. Nesse território interior, onde as distrações se dissolvem e o ruído se apaga, surge uma clareza que não aparece quando você está cercado pelas expectativas alheias. É nesse silêncio que você percebe que viveu absorvendo opiniões, desejos, críticas e olhares que pouco tinham a ver com sua essência. Durante muito tempo você se moldou ao que os outros esperavam de você, sem perceber que esse peso silencioso te afastava do seu próprio centro. Mas quando você se permite um intervalo de solidão, quando decide se retirar para dentro de si, algo se acende com suavidade, uma nova liberdade, um ar mais amplo, uma sensação de poder recomeçar. Nesse retiro íntimo você descobre quem é sem vozes externas te condicionando. Começa a notar seus verdadeiros desejos, suas feridas que pedem cura, seus talentos adormecidos, suas limitações que podem ser transformadas. E nessa honestidade profunda, longe de se sentir vazio, você se sente reconstruído. A solidão se torna um laboratório onde cada pensamento, cada dúvida e cada anseio são observados com cuidado. Ali, sem pressa, você reconstrói sua identidade desde dentro, sem máscaras, sem comparações, sem exigências que não te pertencem. Essa reconstrução é lenta, mas poderosa. Ela te devolve direção, propósito e calma. Quando você se entrega conscientemente a esse processo, começa a distinguir o que é seu do que apenas adotou por hábito ou medo. A solidão te mostra quais hábitos te fortalecem e quais te desgastam, quais sonhos são autênticos e quais vieram de fora. Ela te ensina a estar consigo sem fugir, a se sentir em casa dentro da própria mente, a confiar na sua capacidade de se sustentar. E com o passar dos dias, perceberá como recupera sua energia, como se torna mais leve, mais focado, mais você. A solidão bem vivida não é um castigo, é um renascimento. Para caminhar esse processo, escute primeiro aquilo que seu coração vem pedindo para mudar a tempo. Dê nome, dê espaço, dê importância.
Permita-se escrever de forma honesta o que deseja transformar. Não precisa compartilhar com ninguém. Este é um pacto silencioso consigo mesmo. Depois, observe quantos compromissos sociais carregava apenas por obrigação e não por desejo. Aprenda a soltá-los sem culpa, porque sua paz sempre será mais valiosa do que qualquer aparência. Nesse tempo com você, mergulhe em algo novo que nutra sua mente e seu espírito, uma habilidade, um conhecimento, uma prática que te lembre que está crescendo, e abandone a necessidade de justificar suas escolhas aos outros. Seu caminho não precisa de explicações, apenas de coerência com sua verdade. Com o passar dos dias, sentirá um renascer silencioso, uma ordem interior que começa a se ajustar sem esforço, uma direção que volta a ser clara. Descobrirá que sua vida ganha sentido quando é construída de dentro para fora, e não a partir do olhar dos que te cercam. E o mais profundo é que sentirá um tipo de liberdade que só aparece quando você escolhe estar consigo mesmo para realmente se encontrar. A filosofia estoica lembra que a serenidade surge ao direcionar a atenção para o que depende de você. Seus autores ensinam que a disciplina, a introspecção e a aceitação consciente fortalecem o caráter. Ao se retirar do ruído externo, sua mente recupera equilíbrio e foco, e assim você pode viver com clareza, firmeza e propósito. Agora respire e reconheça o que esse silêncio está revelando. Você não está só, você está consigo. E esse encontro é o início de uma vida mais autêntica, mais leve e mais luminosa. Permita-se avançar a partir dessa nova clareza. Permita-se renascer de dentro para fora. Seu caminho se torna mais verdadeiro quando você escolhe se ouvir. Ensinamento 3. Agir mesmo sem vontade te transforma em uma pessoa imparável. Sua vida muda no instante em que você decide agir sem depender da motivação, sem esperar o impulso perfeito, sem buscar aquele estado emocional que tantas vezes parece necessário para começar. Há um ponto no caminho interior em que você entende que a motivação é como o vento, chega, vai embora, muda de direção sem avisar. Se você baseia seu crescimento em algo tão instável, seu avanço será irregular, frágil e cheio de pausas. Mas quando escolhe se mover mesmo sem vontade, mesmo quando o cansaço pesa ou a dúvida aparece, você desperta uma força mais profunda e mais fiel do que qualquer emoção passageira. Você fortalece sua vontade, o verdadeiro motor que sustenta sua transformação. Nesse ato silencioso de levantar-se sem entusiasmo, de avançar sem brilho, de cumprir mesmo quando o ânimo está baixo, você descobre que a disciplina interior é uma forma de liberdade. Já não é refém dos seus estados emocionais, nem dos pensamentos oscilantes, nem desse amanhã que tantas vezes adia seus sonhos. Você se torna alguém que avança porque decidiu, não porque sentiu. E essa distinção marca um antes e um depois, porque agir sem vontade não é um castigo, nem uma carga, nem um sinal de desamor próprio, é uma prova de compromisso, um lembrete de que você é a raiz da sua mudança e a fonte da sua força. Enquanto caminha esse processo, começar será sempre mais difícil do que continuar. O início é o limiar onde suas desculpas ficam mais fortes, onde o medo se disfarça de cansaço, onde a mente tenta te convencer de que não é o momento certo. Mas no instante em que dá o primeiro passo, ainda que pequeno, a resistência diminui, a energia surge e a clareza se acende. Sua ação cria movimento, e seu movimento abre caminhos que antes pareciam fechados. Toda vez que você age sem depender da motivação, está construindo uma versão mais firme e consciente de si. Permita que seu dia tenha ao menos uma ação que você realizará sem negociar consigo mesmo, uma tarefa simples, pequena mas sagrada, destinada apenas a te lembrar que quem decide é você. Faça mesmo cansado.
Faça mesmo quando suas emoções dizem não posso. Faça porque esse ato te pertence e te fortalece. Aprenda a observar suas emoções sem obedecê-las cegamente. Elas têm voz, mas nem sempre têm razão. Ao não segui-las, você não está destruindo sua sensibilidade, está lhe dando direção. Você aprende a sentir sem parar, a avançar sem desaparecer, a se mover sem perder seu centro. Reconheça também que cada dia em que age sem motivação é uma vitória profunda. Não precisa celebrar com barulho, basta reconhecer em silêncio. Esse reconhecimento alimenta sua autoconfiança, solidifica sua disciplina e te mostra que pode se sustentar até nos dias mais cinzentos. Pouco a pouco, sem grandes gestos, estará criando uma estabilidade interna que permitirá avançar em qualquer circunstância. Sentirá que é dono das suas decisões, responsável pelo próprio caminho, livre das oscilações emocionais que antes te paralisavam. A disciplina deixará de ser uma imposição e se tornará uma aliada fiel no seu crescimento. A visão estoica ensina que a verdadeira força nasce ao conduzir a vida por princípios, não por impulsos. Seus filósofos lembram que as emoções são visitantes temporários e que o domínio interior surge ao agir com intenção, constância e serenidade. Quando você decide avançar sem depender do ânimo, seu caráter se fortalece e sua mente encontra equilíbrio. Agora respire e sinta essa verdade se acomodar dentro de você. O poder que procura não está na motivação, mas na sua capacidade de agir mesmo quando ela não está presente. Cada passo dado nesses momentos vale por dois, um para avançar e outro para provar a si mesmo do que é feito. Siga adiante com calma, com decisão e com a certeza de que sua disciplina é a chave que abrirá cada porta que ainda falta cruzar. Ensinamento 4. Sua vida avança quando você aceita que ela é sua responsabilidade, não a dos outros. Nada muda de verdade até que você decida assumir plena responsabilidade pela sua vida. Esse instante interior, aquele em que você para de esperar que alguém venha te levantar, te impulsionar ou te mostrar o caminho, marca uma transformação profunda. Durante muito tempo, talvez você tenha buscado sinais externos, apoio contínuo, aprovação ou instruções para avançar. E sem perceber, essa espera silenciosa tornou-se uma corrente suave, porém firme, que te mantinha parado. A responsabilidade não é um peso que oprime, é um despertar que liberta. É a voz que surge do seu centro e te lembra que sua história só avança quando você decide movê-la. Quando você diz com honestidade, depende de mim, algo se alinha dentro de você. Você deixa de culpar o passado pelo que falta hoje. Para de esperar condições perfeitas para decidir. Abandona a ideia de que alguém precisa te resgatar. Passa a olhar sua vida como uma obra em suas mãos, não como um roteiro que outro deve escrever. Esse reconhecimento te devolve poder, te faz protagonista, não espectador. Te lembra que mesmo nos momentos difíceis, sempre existe um espaço onde você ainda pode escolher. A responsabilidade transforma não apenas o que você faz, mas quem você é quando faz. Esse ato interior muda sua relação com as decisões. Você descobre que a direção da sua vida não depende de quem te acompanha, nem de quanta aprovação recebe, nem de quantas portas se abrem sozinhas, depende profundamente da sua determinação. No instante em que assume esse papel, sua identidade se expande. Você abandona a postura de quem espera e adota a de quem cria, percebe que a realidade não melhora sozinha, ela melhora quando você se move com intenção. E mesmo que avançar envolva medo, incerteza ou desconforto, sabe que cada passo dado a partir da sua responsabilidade te constrói por dentro. Para viver essa verdade, observe primeiro as áreas da sua vida que permanecerão iguais se você não fizer nada. Veja-as sem julgamento,
com sinceridade, entendendo que só mudam quando você muda. Deixe de se justificar, retire peso das desculpas que apenas te mantêm no mesmo lugar. Troque o não posso por eu decido. Troque o mais tarde por eu começo agora. Pare também de esperar resgate, favores ou empurrões que substituam sua vontade. A frase "quando alguém me ajudar" perde sentido quando você reconhece que seu avanço não depende dos outros. E tome hoje, sem demora, uma ação que você tem postergado por anos. Não importa se é pequena, o essencial é que seja um ato nascido da sua decisão. Esse gesto pode abrir caminhos que estavam fechados há muito tempo. À medida que você integra essa responsabilidade consciente, começará a sentir uma liberdade que antes não conhecia. Já não precisará que o mundo se organize para avançar, porque terá descoberto seu próprio comando interior. Sentirá a certeza de que pode construir uma vida feita à sua medida, uma vida que responde ao seu compromisso, não às suas desculpas. E cada decisão tomada a partir dessa consciência se tornará um alicerce sólido para seu crescimento. A visão estoica ensina que o domínio da vida surge quando reconhecemos que nossas ações estão sob nosso controle. Seus filósofos lembram que a liberdade interior nasce quando assumimos responsabilidade total por nossos pensamentos, decisões e atitudes. Ao fazer isso, a mente ganha disciplina, clareza e equilíbrio diante de qualquer circunstância. Agora respire e sinta essa verdade se acomodar dentro de você. Ninguém virá te resgatar, porque você não precisa ser resgatado. Sua força sempre esteve nas suas mãos, esperando para ser usada. Você é quem dá o primeiro passo, quem escolhe a direção, quem constrói o caminho. Comece hoje, comece por você, e verá sua vida responder à sua própria decisão de crescer. Ensinamento 5. Eliminar distrações é a chave para avançar com clareza. Sem foco não há progresso e sem clareza não existe verdadeira direção. Proteger sua atenção é, essencialmente, proteger seu futuro. Quando você começa a caminhar seu próprio caminho, descobre que nem sempre são os grandes obstáculos que te paralisam, mas os fios invisíveis das pequenas distrações que se enroscam na sua mente. Essas interrupções constantes, essas conversas sem propósito, esses movimentos automáticos que você faz sem consciência, acabam desgastando sua força interior muito mais do que imagina. Cada uma delas atua como uma fuga silenciosa que drena sua energia, te dispersa e te afasta do rumo que seu coração tenta seguir. E é nesse desgaste quase imperceptível que se perde tempo, vontade e direção. Com o tempo, você entende que a atenção é um recurso sagrado. Não se entrega a qualquer pessoa, não se dedica a qualquer coisa, não se dispersa sem consequências. A atenção é a ponte entre quem você é e quem pode se tornar. Quando você não a protege, sua mente se transforma em um território aberto, onde qualquer ruído pode entrar e ocupar espaço. Mas quando aprende a guardá-la, quando decide construir uma muralha consciente ao redor das suas horas e dos seus pensamentos, percebe que a vida começa a se organizar de dentro para fora. Saber dizer sim e saber dizer não não é mera preferência, é uma declaração de propósito. É olhar para dentro e perguntar o que seu espírito realmente quer e não apenas seu impulso imediato. Nesse processo, começa a perceber quantas vezes cai no urgente para evitar o importante. Percebe que muitas ações do seu dia nascem da inércia, não da intenção. Observa como sua mente se dispersa por qualquer estímulo que aparece e como essa dispersão te separa de suas metas mais profundas. Mas também descobre algo libertador: você pode mudar isso. Pode desligar o ruído para ouvir sua clareza. Pode fechar a porta para aquilo que interrompe seu caminho.
pode escolher sua direção com firmeza e sem culpa. Nessa quietude consciente, surgem novas práticas que transformam seu dia. Sem se forçar, você começa a silenciar o que rouba sua atenção, a reduzir interrupções, a criar momentos de silêncio nos quais sua mente respira. Seu dia deixa de começar no caos porque você o ordena antes que ele comece. Observa suas atividades com honestidade e decide quais abrem caminhos e quais os bloqueiam. Aprende a dizer não sem sentir que está falhando com alguém, porque entende que cada não para fora é também um sim para o seu crescimento. E no meio disso tudo, surge uma calma diferente, uma clareza que não nasce da pressa, mas da presença plena. À medida que avança, seu foco se torna mais nítido. O que antes te desviava já não tem a mesma força. Você percebe que seus pensamentos se alinham, que suas emoções se aquietam, que seus passos se tornam mais firmes. Descobre que ter foco não é trabalhar mais, é trabalhar com intenção, é caminhar sem deixar que a mente fique presa em cada pedra do caminho. É lembrar que você não precisa ir rápido o tempo todo, precisa ir consciente e direcionado. Então a lição se torna evidente. Quando você reduz o ruído externo, a visão interior se torna luminosa. Sua mente deixa de saltar entre estímulos e aprende a sustentar uma direção única. Seu avanço acelera não pela força, mas pela ausência de interferências. Nesse estado, sua vida deixa de ser uma reação impulsiva e se transforma em uma construção deliberada. A essência estoica lembra que o domínio de si nasce ao dirigir a atenção para o que está sob seu controle. A clareza surge ao distinguir o essencial do acidental, e a disciplina se fortalece quando você escolhe conscientemente onde colocar sua energia. Proteger seu foco é proteger seu destino. Agora respire e sinta essa compreensão se encaixar dentro de você. Sua mente pode ser um lugar de calma ou de caos, e a diferença está no que você decide permitir entrar. Que sua atenção seja seu tesouro mais bem guardado, que seu foco seja seu guia, e que cada dia você avance com a serenidade de quem constrói a vida a partir da clareza, não da distração. Ensinamento 6. Torne-se seu próprio treinador mental. Seu diálogo interno é o fundamento silencioso da sua força. Cada palavra que você diz a si mesmo constrói ou derruba algo dentro de você. Quando escolhe falar consigo como alguém que verdadeiramente deseja ver você avançar, molda uma mente mais estável, mais clara e mais capaz de te sustentar. A forma como você se trata mentalmente define o modo como caminha pela vida, porque sua mente está sempre ouvindo até aquilo que você diz sem voz. A voz que mais escuta não vem do mundo exterior, mas do seu próprio pensamento. Essa voz que ninguém ouve, mas que dirige suas emoções, suas decisões e seu ânimo. Se ela se torna dura, você se encolhe. Se torna firme e gentil, você se impulsiona. A mente acredita naquilo que recebe repetidamente. Se você se diz que não pode, seu corpo assume isso. Se lembra de que está crescendo, algo novo se abre dentro de você. Não se trata de criar ilusões, mas de falar consigo com a mesma clareza com que um bom guia corrige e inspira. Essa voz interior deveria te sustentar, não te enterrar. Deveria te ajudar a reencontrar propósito, não te lembrar de falhas como se fossem sua identidade. Os antigos sabiam que a fortaleza nasce do domínio de si, organizar os pensamentos antes de tentar organizar o mundo. Ensinavam que a mente pode ser tempestade ou bússola, que a paz se constrói de dentro para fora e que cada interpretação altera a realidade que percebemos. Por isso, o que você diz a si mesmo não é um detalhe, é a raiz do seu comportamento, do seu ânimo e da sua disciplina.
Os desafios internos que você enfrenta hoje são os mesmos que todo ser humano já enfrentou: a dúvida que paralisa, o medo que confunde, a tristeza que escurece, a ira que transborda, montanhas universais. E como um viajante que sobe uma encosta difícil, você também precisa aprender a respirar enquanto avança. Observe seu diálogo interno nesses momentos: ele te empurra para cima ou te deixa cair? Pergunte-se se falaria com alguém que ama do mesmo jeito que fala consigo. Esse único ato de consciência pode transformar uma reação impulsiva em uma resposta sábia. Quando seu pensamento se tornar inimigo, pare e troque-o por uma frase que te lembre do seu valor. Você pode dizer: estou aprendendo. Vou passo a passo. Sou capaz de tentar mais uma vez. Não precisa de palavras grandiosas, apenas verdadeiras. Coloque mensagens visíveis em lugares que veja diariamente para que seu propósito esteja presente. E se algum dia sentir que a motivação se apaga, grave sua própria voz dizendo o que um bom amigo te diria: que você não está parado, que não está perdido, que tem força suficiente para continuar. Esse som repetido nos momentos vulneráveis se tornará um abrigo mental capaz de te sustentar. À medida que treina essa forma de falar consigo, sua mente mudará de postura. Ela deixará de te pressionar com dureza e começará a caminhar firmemente ao seu lado. Você notará que suas emoções se tornam menos caóticas, que seu foco se estabiliza e que a força interior aparece até nos dias mais cinzentos. Uma mente que aprende a se tratar com respeito se torna um terreno fértil para a disciplina, clareza e serenidade. Assim, com cada palavra que escolhe, você constrói seu próprio caminho. Porque quando sua voz interior deixa de te derrubar e começa a te levantar, você descobre que nunca esteve sozinho. Carregava dentro de si o guia que procurava. Só precisava aprender a ouvi-lo. Ensinamento 7. Suas relações refletem a relação que você tem consigo mesmo. O que você aceita dos outros está profundamente ligado ao quanto se respeita e ao quanto se reconhece como alguém digno de bom trato. A vida te mostra, repetidas vezes, que as conexões humanas não são acaso, são reflexos, movimentos sutis que revelam o que acontece dentro de você. Quando se olha com carinho e age com responsabilidade consigo, naturalmente escolhe relações que honram esse mesmo padrão. Mas quando se descuida, quando permite que sua voz interna se torne pequena ou temerosa, atrai vínculos que confirmam esse descuido. A forma como você se relaciona com os outros começa sempre na forma como se relaciona consigo. Cada encontro humano funciona como um espelho. Alguns refletem sua fortaleza, outros mostram feridas que você ainda não quis ver. E não se trata de fugir do que incomoda, mas de aprender a reconhecer o que te nutre e o que te desgasta. Às vezes você permanece em lugares que já não te pertencem, por hábito, por medo de ficar só, ou pela falsa crença de que pedir respeito é exigir demais. No entanto, quando se escuta com atenção, quando permite que suas necessidades tenham voz, descobre que colocar limites não é dureza, é amor próprio. Dizer até aqui é proteger sua paz. Dizer isto sim e isto não é afirmar quem você é. Segundo a visão estoica, o ser humano encontra harmonia quando deixa de basear seu valor na aprovação externa e volta o olhar para dentro. Eles ensinavam que ninguém pode tirar sua dignidade se você não entregá-la, e que cada relação é uma oportunidade de praticar equilíbrio, clareza e respeito por si mesmo. A verdadeira força, diziam eles, não consiste em controlar os outros, mas em governar suas próprias reações e escolher com sabedoria quem você permite entrar no seu mundo interior. Existem desafios universais que todos atravessam: o medo de decepcionar, a necessidade de agradar, a tendência de suportar mais do que deveria, a confusão entre carinho e conformismo,
lutas silenciosas que se repetem em qualquer época. Imagine alguém carregando um cântaro cheio de água. Se o segura por tempo demais, seus braços se cansam, embora o peso não tenha mudado. Assim acontecem as relações que drenam sua energia, não parecem pesadas no início, mas com o tempo desgastam a alma. Por isso, é essencial aprender a soltar o que já não sustenta seu bem-estar e permitir que sua vida se organize a partir de um lugar de respeito profundo. A prática começa quando você observa honestamente como se sente com cada pessoa próxima, não por obrigação ou costume, mas pela verdade emocional. Perceba se seu corpo se tensiona, se seu ânimo se apaga, se sua voz interior se reduz ao estar com alguém. Esses sinais são guias silenciosos que mostram onde seus limites estão se rompendo. Então, ouse defini-los com clareza, sem culpa e sem explicações desnecessárias. A firmeza tranquila é um ato de autocuidado. Da mesma forma, quando reconhece que uma relação deixou de ser saudável, pode se afastar sem rancor, sabendo que proteger sua paz é sabedoria, não egoísmo. Cada distância que você estabelece por bem-estar abre espaço para vínculos mais alinhados ao seu crescimento. O resultado desse trabalho interior é profundo, suas relações começam a se transformar porque você já não se conecta por carência, mas por clareza. Você se cerca de pessoas que nutrem, que inspiram, que respeitam seu processo e celebram seu avanço. Constrói vínculos sinceros, livres de desgaste e cheios de autenticidade, e descobre que, ao se ordenar por dentro, seu exterior também encontra ordem. Que essa compreensão te acompanhe como uma luz serena. Você merece relações que honrem sua paz, e essa paz começa sempre na forma como escolhe se tratar. Quando se valoriza, o universo se reorganiza ao seu favor, e cada laço que permanece se torna um espaço onde sua alma respira com liberdade. Ensinamento 8. Enfrentar o que temes é uma via profunda de cura. Aquilo que você evita não se dissolve com o tempo, cresce em silêncio dentro de você. Cada medo não olhado, cada ferida guardada e cada emoção escondida se torna uma presença que pressiona desde a sombra. Não quer destruir você, apenas busca ser atendida. Quando foge dela, ela se fortalece. Quando para e a encara com honestidade, perde o poder que parecia invencível. Enfrentar o que dói não é afundar no sofrimento, é recuperar o terreno que você cedeu sem perceber. É um ato de clareza, coragem e profundo respeito pela própria vida. O simples gesto de reconhecer o que teme já inicia sua transformação. O que é iluminado deixa de assustar com a mesma intensidade, e aquilo que é compreendido começa a se curar por dentro. Sua mente armazena aquilo que você não processa, como baús fechados que ninguém quer abrir. Mas esses baús pesam, condicionam decisões, moldam vínculos e dirigem reações que parecem espontâneas, mas nascem de feridas não resolvidas. Às vezes você não entende por que uma situação simples te paralisa, ou porque algo pequeno desperta uma angústia desproporcional. Não é o presente que provoca esse tremor, é o passado não olhado. E a única forma de recuperar sua liberdade é entrar nesses espaços internos com calma, sem violência, sem pressa, com a intenção firme de compreender. Os estoicos ensinavam que a verdadeira fortaleza surge quando deixamos de fugir de nós mesmos. Diziam que quem encara seu interior se liberta, porque já não depende de que o mundo externo se ajuste para sentir paz. Para eles, examinar os pensamentos, observar impulsos e olhar de frente à verdade pessoal era um ato de disciplina e serenidade. Afirmavam que nada assusta tanto quanto aquilo que não entendemos, e que uma vez compreendido, deixa de ser monstruoso e se torna manejável, até útil para crescer.
Os desafios internos que você enfrenta são os mesmos que qualquer ser humano atravessou: o medo de perder, de não ser suficiente, a culpa por erros passados, a dor da traição, a ansiedade diante da incerteza. São sombras que acompanham quem amou, quem errou, quem tentou. Imagine um viajante que evita um caminho escuro por medo do que possa encontrar. Quanto mais tempo evita esse trecho, maior e mais ameaçador ele se torna em sua mente. Mas no dia em que decide atravessá-lo, descobre que o caminho era mais curto do que imaginava e que a escuridão não era inimiga, mas um convite para acender sua própria luz. Escrever sobre o que dói pode ser o primeiro ato de coragem. Tirar da mente o que pesa e colocá-lo em palavras diminui o tamanho que parecia ter. Permitir-se sentir sem se julgar abre espaço para compreender o que antes parecia incoerente. E se o medo for grande demais, buscar apoio profissional não é fraqueza, é sabedoria. Às vezes você precisa de outra voz caminhando ao seu lado enquanto atravessa esses corredores internos. Cada emoção liberada, cada lembrança acolhida sem reproche, cada pergunta feita com sinceridade é um passo para sua reconstrução emocional. Perguntar qual ensinamento existe dentro do medo devolve poder a você. Te lembra que não é vítima das sombras, mas artesão da sua clareza. Ao enfrentar aquilo que antes evitava, você começa a sentir a pressão no peito afrouxar. A ansiedade perde força porque já não tem segredos para dominar você. A mente, antes tensa pelo esforço de esconder, encontra descanso na transparência. Você se torna mais consciente, mais dono das suas escolhas, mais livre para caminhar sem carregar aquilo que tentava ignorar. E chega um momento quase imperceptível em que você entende que coragem não era vencer o medo. Era sentar-se diante dele sem recuar. Ali nasce uma serenidade duradoura, a certeza de que pode atravessar a si mesmo sem se quebrar. Ali nasce também uma disciplina interna que te guia para uma vida mais leve, mais clara e mais fiel a quem você realmente é. Ensinamento 9. Você não é responsável por mudar nem salvar ninguém. Você pode caminhar ao lado de alguém, mas não pode transformar uma vida que não deseja se mover. Essa verdade, embora simples, pesa no coração quando você investiu tempo, amor e esperança em alguém que não está pronto para recebê-los. Muitas vezes confundimos entrega com responsabilidade absoluta e acabamos carregando processos que não nos pertencem. Quando tenta empurrar alguém rumo à própria evolução, você se esgota. Quando tenta despertar quem prefere permanecer adormecido, você se desconecta de si mesmo. A transformação é um ato íntimo, uma decisão interna que ninguém pode forçar de fora. Libertar-se desse peso não é abandonar. É reconhecer o limite entre aquilo que você pode oferecer e aquilo que cabe ao outro decidir. Há um desgaste silencioso quando você se torna suporte emocional de quem não quer se sustentar. Você espera sinais, acreditando que um dia mudarão se você apenas der um pouco mais. Mas dar mais nem sempre ajuda, às vezes impede que o outro sinta o impacto necessário para despertar. Sua compaixão deve incluir você também. Quando dá sem medida, quando se responsabiliza pelo crescimento alheio, começa a adiar seu próprio caminho. Você se desconecta dos seus propósitos, dos seus hábitos, da sua clareza. Tentar salvar alguém que não quer se salvar é como tentar acender uma chama onde não há ar. A intenção é nobre, mas o fogo não se mantém. Segundo a visão estoica, a harmonia interior surge ao compreender o que está sob nosso controle e o que pertence ao mundo externo. Eles ensinavam que você pode oferecer palavras, presença e exemplo, mas não pode decidir pelo coração de outro. Cada pessoa deve trilhar seu próprio processo de transformação e assumir a carga emocional alheia é uma forma sutil de perder sua liberdade.
A verdadeira sabedoria consiste em acompanhar sem se agarrar, amar sem se anular e retirar-se quando a alma precisa de silêncio para retornar a si mesma. Todos enfrentam desafios internos universais: ver alguém amado cair, sentir impotência ao observar escolhas destrutivas, frustrar-se ao oferecer ajuda que não é recebida. É como tentar levantar um cântaro que o outro não segura. Por mais força que faça, ele sempre cairá. Imagine um viajante tentando carregar outro nas costas por um caminho íngreme. Seus passos ficam lentos, sua respiração pesada, e embora sua intenção seja ajudar, ambos deixam de avançar. Mas quando ele decide caminhar ao lado, sem carregá-lo, percebe que pode seguir seu ritmo, e se um dia o outro decidir levantar-se, terá espaço para fazê-lo por vontade própria. A prática começa quando você solta a necessidade de convencer. Aprende a respeitar o ritmo interno de cada pessoa, entendendo que não é sua tarefa corrigir trajetos alheios. Sua energia, antes dispersa em tentativas inúteis, retorna a você e com isso surge foco para seu próprio crescimento. Percebe que afastar-se não é frieza, é clareza. O amor não exige sacrifícios que destroem, exige presença sincera e limites firmes. Você pode oferecer um caminho, mas não pode percorrê-lo por ninguém. À medida que se liberta dessa responsabilidade que nunca foi sua, a paz retorna. Você sente sua energia renovada, sua mente ordenada, seu propósito clareado. As relações tornam-se mais equilibradas porque já não nascem da necessidade nem do peso, mas da liberdade. Você descobre que acompanhar é suficiente, que seu valor não está em salvar ninguém, mas em permanecer fiel ao seu próprio processo. E assim, dessa compreensão profunda, você emerge com uma serenidade nova. A certeza de que amar é acompanhar sem se perder, sustentar sem carregar, compreender sem controlar. Quando respeita o caminho dos outros, aprende também a honrar o seu. E nesse equilíbrio silencioso encontra uma força interior que te guia com clareza para uma vida mais leve, mais consciente e profundamente em paz consigo mesmo. Ensinamento 10. Torne-se a pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. Quando você aprende a se dar aquilo que antes pedia desesperadamente aos outros, ocorre uma transformação silenciosa e profunda dentro de você. Você deixa de esperar que alguém venha preencher seus vazios, sustentar seus momentos de fragilidade ou lembrar-te do seu valor. Começa a descobrir que você mesmo pode oferecer tudo aquilo que tanto desejava: carinho, apoio, motivação, clareza. Então, a solidão deixa de ser um espaço que dói e se torna um refúgio onde você se escuta, se reconhece e se acompanha com uma presença que não depende de mais ninguém. Tornar-se sua melhor companhia não significa fechar-se para o mundo, mas deixar de mendigar o que pode cultivar por dentro. É um retorno a si mesmo, um ato profundo de maturidade emocional. Às vezes a solidão dói porque você a interpreta como abandono. Acredita que falta alguém que deveria estar ali, alguém que te cuide, te compreenda, te sustente quando você treme. Mas a ausência mais pesada não é a dos outros, é a sua. Quando você não se acompanha, quando se trata com dureza ou se ignora emocionalmente, qualquer silêncio parece vazio e imenso. Mas quando se torna seu próprio aliado, quando sua voz interna começa a falar consigo com ternura e firmeza, seu mundo interior muda de textura. Você já não se sente perdido, porque sabe que está acompanhado. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade nasce quando alguém aprende a bastar-se a si mesmo. Diziam que a plenitude não depende de ter alguém sempre por perto, mas de construir uma relação interior forte, sábia e honesta. Para eles, a solidão não era um inimigo, mas uma mestra que revela quem você é sem adornos. Quem é você quando o ruído externo desaparece,
Eles afirmavam que quem domina a convivência consigo mesmo pode caminhar pela vida sem medo da falta, porque carrega dentro de si a companhia mais estável. Desafios universais de qualquer época mostram isso. Pessoas que acreditam que seu valor depende da atenção alheia, caminhantes esperando ser resgatados, corações desejando mãos externas que sustentem sua fragilidade. É como um viajante sentado sobre uma árvore esperando que alguém o levante. Passam as estações e ele permanece ali imóvel. Só quando decide apoiar-se em sua própria força pode levantar-se, sacudir a poeira e retomar a caminhada. Ele nunca precisou ser carregado, apenas descobrir a força que sempre existiu em suas pernas. A prática começa no pequeno, no modo como você fala consigo quando falha, quando está cansado, quando a tristeza aparece. Falar consigo como falaria com alguém que ama, isso transforma seu tom interno. Ser gentil consigo não é fraqueza, é disciplina emocional. Depois, você começa a cultivar hábitos que te cuidam: descanso, ordem, movimento, alimentação, silêncio. Sua rotina se torna um gesto de afeto. Você eleva seus padrões, não pela exigência, mas pelo respeito. Torna-se coerente com o que deseja ser, não apenas com o que diz querer, e cada ato em sua direção prova que você é capaz de se sustentar. À medida que avança nesse processo, a solidão muda de forma, deixa de ser eco doloroso e se torna um espaço onde você respira mais livremente. A autossuficiência emocional não significa isolamento. Significa escolher a partir da abundância, não da carência. Você se torna alguém que compartilha desde a plenitude, que se relaciona sem depender, que ama sem perder-se, que acompanha sem se esvaziar. E assim, pouco a pouco, percebe que se tornou a pessoa que tanto precisava. Uma presença serena que te guia, uma voz clara que te sustenta, uma força interna que te impulsiona. Descobre que nunca esteve realmente só, apenas precisava voltar para si. Ali, nesse silêncio cheio de significado, nasce uma independência emocional profunda, uma sensação de autossuficiência que te permite caminhar pela vida com calma, propósito e uma serenidade que já não depende de mais ninguém. Ensinamento 11. Habitue-se a desfrutar da paz que outros evita. Quando você aprende a dar a si mesmo aquilo que antes buscava fora, começa a descobrir um território interno que sempre esteve esperando por você. Durante muito tempo, talvez tenha pedido companhia, carinho, compreensão ou direção, acreditando que seu bem-estar dependia da presença de alguém. Mas chega um dia em que você percebe, ninguém pode preencher você se você mesmo não ocupa seu espaço emocional. Ser a figura que você precisa não te torna frio, te torna completo. A solidão deixa de doer quando você se acompanha por dentro com a mesma dedicação com que um pai cuida de um filho ou um viajante protege o fogo que o aquece à noite. Muitas vezes, a sensação de vazio surge porque você esperou demais dos outros sem perceber que estava ausente da própria vida. Você se tratava com exigência, dava mais ouvidos aos seus medos do que à sua sabedoria e confundia a falta de atenção interna com solidão. Mas quando decide olhar para si com honestidade, quando começa a se oferecer descanso, afeto, ordem e propósito, tudo muda. Você descobre que é capaz de falar consigo com mais gentileza, de se acompanhar com paciência e de se impulsionar com firmeza. Reconhece que sua voz interior pode te sustentar até nos dias em que ninguém mais o faz. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força nasce quando você deixa de depender emocionalmente do mundo externo. Diziam que a companhia mais valiosa é aquela que você constrói consigo, porque nada pode tirar o que nasce de dentro. Afirmavam que quem aprende a estar consigo sem medo, sem pressa e sem ruído encontra uma serenidade que não precisa de testemunhas.
Para eles, a solidão não era castigo, era terreno fértil onde cresce a clareza, onde os hábitos se lapidam e onde o espírito encontra seu centro. Os desafios internos do ser humano são universais: o medo de ficar só, o desejo de ser visto, a angústia de depender emocionalmente dos outros, a confusão que surge quando o silêncio parece grande demais. Imagine alguém caminhando numa floresta esperando que outro viajante apareça para guiá-lo. O tempo passa e ninguém vem. Mas quando finalmente ele para, respira e observa, percebe que sempre teve a capacidade de se orientar. A luz não estava do lado de fora, estava na calma que ele nunca tinha aprendido a ouvir. A prática começa quando você escolhe se tratar como trataria alguém profundamente amado, não com indulgência, mas com compreensão. Você fala consigo com respeito quando falha. Lembra-se do seu valor quando duvida. Dá espaço a si mesmo quando se sente sobrecarregado. Também escolhe hábitos que nutrem seu bem-estar, cuidar do ambiente, colocar o corpo em movimento, priorizar o descanso, alimentar a mente com pensamentos que não te destruam. Depois eleva seus padrões, não para exigir demais, mas para não se conformar com versões suas que já não te representam. Você se torna coerente com aquilo que diz querer ser, transformando intenção em ação silenciosa e constante. Aos poucos, você percebe que não espera mais ser resgatado, porque se tornou um refúgio firme e sereno. Com o tempo, essa autossuficiência emocional se transforma em liberdade. Você já não precisa de companhia para se sentir completo. E quando ela chega, recebe-a desde a abundância, não da carência. Suas relações se tornam mais sinceras, sua mente mais estável e seu coração mais leve. Você sabe que pode se sustentar, que pode se acompanhar e que pode caminhar sem medo de se perder. Assim, a partir desse diálogo interior renovado, descobre uma verdade transformadora: você nunca esteve realmente sozinho, quem faltava era você. Quando decide retornar a si, encontra uma clareza que organiza sua vida, uma serenidade que fortalece seu espírito e uma disciplina interna que te guia rumo a uma existência mais profunda, consciente e em paz. Ensinamento 12. Aprenda a apoiar-se em si antes de qualquer outra pessoa. A primeira pessoa em quem você deve confiar é em si mesmo. Essa ideia, embora simples, carrega uma força capaz de transformar completamente sua maneira de caminhar pela vida. Diante de uma dificuldade, seu impulso natural pode ser buscar alguém que te resgate, que te acompanhe ou que te dê uma resposta imediata. Mas ao aprender a viver consigo, descobre algo poderoso antes de recorrer a qualquer outro. Você pode recorrer a si. Pode apoiar-se no seu raciocínio, na sua calma, na sua capacidade de observar e compreender. Pode se sustentar sem desmoronar, pode analisar sem se perder, pode responder sem depender. Esse descoberta é o início de uma independência emocional que devolve clareza, força e uma serenidade que não se quebra diante das mudanças externas. A mente se fortalece quando aprende a confiar no próprio julgamento. Quando decide parar antes de reagir, respirar antes de pedir ajuda, pensar antes de entregar seu poder nas mãos de alguém, você está treinando uma parte profunda de si. Não se trata de se isolar nem de viver desconfiando dos outros, mas de compreender que você é sua primeira ferramenta, seu primeiro refúgio e sua primeira guia. Se foge de cada desafio, torna-se incapaz de enfrentar até o mais simples. Mas quando escolhe encarar o problema com coragem e dar os primeiros passos por conta própria, começa a descobrir a sabedoria que sempre carregou dentro de si. Cada dificuldade se torna um mestre silencioso, ensinando a resolver com paciência, a priorizar com clareza e a avançar com firmeza.
Os estoicos ensinavam que a verdadeira fortaleza está em governar a si mesmo antes de tentar governar qualquer circunstância externa. Afirmavam que quem confia em suas próprias capacidades não teme a incerteza, porque sabe que leva consigo aquilo de que precisa: discernimento, prudência, disciplina e uma calma que organiza os pensamentos. Para eles, depender de outros antes de depender de si era renunciar à oportunidade de crescer. Sua visão propunha abraçar a responsabilidade pessoal como caminho para a liberdade interior. Os desafios internos da vida são universais e tão antigos quanto a própria existência: a sensação de não saber o que fazer, o medo de errar, a tentação de colocar a própria vida nas mãos de alguém, a insegurança quando as coisas não saem como esperado. É como um viajante perdido na floresta que, ao invés de observar o terreno, desespera-se buscando alguém para guiá-lo. Mas quando para, escuta o vento, observa a direção do sol e confia em seus sentidos, encontra o caminho que sempre esteve ali. Sua saída não dependia de alguém, dependia de ele lembrar quem era. A prática começa quando, diante de qualquer dificuldade, você pergunta a si mesmo: o que eu posso fazer primeiro? Talvez possa analisar com mais calma, talvez possa tentar uma solução simples, talvez possa se apoiar na experiência que já tem, mesmo que não perceba. Esse ato de reflexão devolve poder a você. Decidir avançar 3 passos por conta própria antes de pedir apoio te treina a não desistir antes do tempo. Aprender habilidades práticas te lembra que é capaz de sustentar sua própria vida, organizar seu espaço, administrar seu dinheiro, consertar pequenas falhas, cozinhar para si com dedicação. Cada gesto constrói uma confiança que não depende de ninguém. Com o tempo, essa forma de agir deixa uma marca profunda. Você descobre que pode resolver mais do que imaginava, que seu julgamento melhora, que suas decisões se tornam mais firmes, que sua ansiedade diminui, porque já não sente que seu bem-estar está nas mãos externas. Você se torna alguém que se respeita, que se escuta, que se guia, e então surge a verdadeira independência, aquela sensação cálida e estável de saber que, aconteça o que acontecer, você conta consigo. Você não está só, porque tem a si mesmo. E quando confia em si, o mundo inteiro se torna mais manejável, mais claro e menos ameaçador. A partir dessa serenidade interior, você caminha com uma firmeza que ilumina o seu próprio caminho. Ensinamento 13: transforma a solidão em disciplina, não em procrastinação. A solidão pode te impulsionar ou te estagnar. A diferença sempre é determinada pela tua disciplina. Quando o ruído externo desaparece e não resta ninguém observando teus passos, surge uma oportunidade silenciosa, porém reveladora: descobrir quem você é quando nada te é exigido. Ali onde o mundo não te pressiona nem te aplaude, revela-se tua verdadeira relação com teus hábitos, tua mente e tua força interior. Esse espaço é um espelho que mostra se você avança porque quer ou porque alguém te empurra. É exatamente aí que nasce a disciplina autêntica, aquela que não depende de testemunhas, aprovação nem pressão externa, mas do teu compromisso contigo mesmo. Porque quando estás só, é fácil ceder à preguiça, adiar o importante, dispersar-se ou mergulhar em rotinas fracas. Ninguém te vigia, ninguém te corrige, ninguém te impulsiona. E é precisamente nesse lugar que o caráter é esculpido. A disciplina que se constrói na solidão é a mais valiosa porque é sincera. Não busca aplausos, busca crescimento. Cada manhã em que você se levanta, mesmo que ninguém espere nada de você, cada tarefa cumprida sem ser observada, cada passo dado sem motivação externa fortalece tua capacidade de sustentação, inclusive nos teus dias mais difíceis. Sob a visão estoica, a solidão é um campo fértil onde se cultiva o autodomínio.
Ensinavam que quem age corretamente mesmo quando ninguém vê é verdadeiramente livre, porque já não vive condicionado por olhares nem exigências alheias. Diziam que essa disciplina silenciosa se torna uma fortaleza duradoura, um alicerce que não desaba mesmo quando o mundo se torna caótico. O desafio de estar só sempre existiu. Pessoas que se sentem paralisadas quando não há companhia, caminhantes que perdem direção quando ninguém guia, mentes que se dispersam sem uma voz externa marcando o ritmo. É como um agricultor diante de seu campo, ele pode enxergar como um fardo ou como oportunidade. Se decidir trabalhá-lo com constância, mesmo que ninguém observe, colherá frutos. Se deixar levar pela apatia, o mato tomará o terreno. A diferença não está na terra, mas na disciplina. Para praticar esse princípio, você começa por se dar estrutura. Não o faz por rigidez, mas para se sustentar. Levante-se a uma hora que honre teu bem-estar. Organize teu dia com intenção. Elimine o que interrompe teu caminho. Não é preciso castigar o descanso, basta aprender a usá-lo com propósito. Dê a si mesmo pequenas recompensas por tua constância, porque a mente se alimenta desse reconhecimento silencioso, aquela satisfação íntima de cumprir o que prometeu. Com o tempo, a disciplina deixa de parecer esforço e se torna um modo natural de viver. Então a solidão deixa de pesar, torna-se uma aliada. É o lugar onde você se reconstrói, onde se fortalece, onde descobre que tua vontade é mais firme do que imaginava. Você compreende que avançar não precisa de público, que crescer não requer testemunhas, que tua melhor versão não nasce por obrigação, mas por decisão. E quando olha para trás, entende algo profundo: a disciplina que nasceu em silêncio foi a que te sustentou nos momentos mais difíceis. É uma chama que não se apaga com o vento, uma clareza que não se rompe com o ruído do mundo. A partir dessa fortaleza interior, você caminha com serenidade, sabendo que enquanto mantiver tua disciplina, nenhum trecho de solidão poderá deter teu crescimento. Ensinamento 14. Desenvolva a habilidade de avançar sem compartilhar tudo com os outros. A discrição é poder, e crescer em silêncio torna-se uma forma sutil e profunda de proteger o teu processo interior. Quando compartilhas teus planos cedo demais, quando expões teus sonhos enquanto ainda estão germinando, permites que opiniões alheias, inseguranças, críticas mascaradas de conselhos e dúvidas que não te pertencem entrem em teu território interno. Palavras ditas antes do tempo enfraquecem aquilo que ainda precisa de quietude e raiz. Mas quando escolhes avançar em silêncio, teu crescimento deixa de estar exposto ao vento. A discrição te dá um espaço íntimo onde teu foco se torna mais nítido, teu propósito mais firme e tua vontade mais resistente. Há uma energia diferente nas metas que são construídas sem barulho. Quando ninguém sabe o que estás fazendo, trabalha sem a pressão de provar algo. Moveste-te com liberdade, experimentas, erras, ajustas e continuas sem a força do julgamento externo. A solidão te ensina que muitos processos precisam de escuridão para se fortalecerem, assim como uma semente requer silêncio e terra antes de brotar. O que proteges cresce, o que expões cedo demais se enfraquece. Guardar teus avanços para ti não é desconfiança do mundo, mas respeito pelo que estás criando. Na visão estoica, a discrição é um ato de sabedoria. Eles ensinavam que o crescimento interior se torna mais profundo quando não se busca validação imediata. Diziam que a energia que muitos desperdiçam falando de seus planos, o sábio a converte em construção. Para eles, o silêncio não é ausência, é estratégia. É o terreno onde a mente se organiza, onde a disciplina floresce e onde a intenção encontra direção sem interferências externas.
Crescer em silêncio era, para os antigos, uma forma de proteger a essência do próprio caminho. Esse desafio é tão antigo quanto a própria humanidade. Há quem compartilhe cedo demais e seja desanimado. Há quem anuncie sonhos e receba zombaria. Há quem mostre sua obra inacabada e desista depois de ouvir críticas. É como um viajante tentando acender um fogo sob vento forte. Não importa quanta habilidade tenha, a chama não pega porque está exposta. Mas quando ele protege a centelha com as mãos e espera o momento certo, o fogo nasce firme e capaz de se sustentar. Praticar a discrição é escolher conscientemente o que revelar e o que guardar. Talvez decides compartilhar apenas o que já está pronto, aquilo que não pode ser abalado pela opinião alheia. Aprendes a não anunciar metas recém-nascidas, porque entendes que o entusiasmo inicial é frágil e precisa de cuidado. Também passas a blindar teus planos de comentários inúteis, não por medo, mas por clareza. Descobres que teu processo fica mais forte quando é privado, quando guardas como algo sagrado, quando deixas amadurecer antes de mostrá-lo ao mundo. A disciplina cresce nesse silêncio, a constância se torna mais firme. Teu foco se transforma numa arma poderosa. Com o tempo, esta forma de avançar te altera profundamente. Percebes que não precisas falar para sentir compromisso, nem mostrar teus planos para sentir segurança. Tua força já não vem da aprovação dos outros, mas da tua própria convicção. Tua eficácia aumenta porque tua energia não está dispersa em explicações. Ela está concentrada em ação. Cada passo se torna mais consciente, mais sólido, mais teu. Então compreendes a verdadeira profundidade da discrição, ela é liberdade. Liberdade para crescer no teu ritmo, para errar sem testemunhas, para renascer sem ruído, para atingir metas sem ter anunciado que existiam. É uma forma silenciosa de poder, uma estratégia que te permite construir uma vida firme desde dentro. E assim segues com serenidade, sabendo que tudo o que nasce protegido sustenta-se com força e que teu caminho silencioso e claro inevitavelmente te levará ao que escolheste construir. Ensinamento 15. Cultive uma mente estratégica para resolver a sua vida. Viver sozinho exige pensar antes de agir, analisar antes de reagir e planejar antes de se mover. Esse modo de viver não surge por obrigação, mas como consequência natural de compreender que teu bem-estar depende da tua clareza mental. Quando não há alguém para resolver por ti, descobres que tua capacidade de pensar torna-se tua ferramenta mais poderosa. A mente, antes guiada por impulsos ou distrações, começa a trabalhar a teu favor. Ela antecipa, observa, avalia e escolhe. Esse processo te transforma profundamente porque passas a construir tua vida a partir de um propósito e não da improvisação. A solidão, compreendida como sabedoria interior, é um espaço onde a mente aprende a se ordenar sem interferências externas. Ali percebes que cada decisão tem impacto direto sobre teu bem-estar. Se ages sem pensar, geras caos. Se reages sem analisar, ficas travado. Se avanças sem planejamento, desperdiças energia. Mas quando te permites pausar, quando transformas o pensamento claro em hábito diário, emerges com uma capacidade estratégica que te acompanhará por toda a vida. Aprendes a resolver com calma, a observar um problema de vários ângulos e escolher a alternativa que te conduz a uma versão mais estável e consciente de ti mesmo. Na visão estoica, esse modo de agir é um pilar do domínio pessoal. Eles ensinavam que quem governa a própria mente governa o destino. Para os sábios, ações impulsivas são origem da maioria dos sofrimentos humanos. A reflexão era considerada uma fortaleza interior, não lentidão, mas liberdade, proteção contra erros desnecessários e preparação para enfrentar desafios.
Os desafios de viver sozinho sempre existiram. A tentação de agir sem pensar, o impulso de resolver rápido, a dificuldade de enfrentar decisões complexas sem guia externa. É como um navegador solitário que precisa aprender a ler o vento, interpretar correntes e observar o céu antes de mover o barco. Se avança impulsivamente, perde-se ou rompe a vela. Mas se pensa, espera e analisa, encontra a direção. Sua viagem depende da clareza, não da pressa. A prática dessa mentalidade começa em pequenos gestos. Antes de agir, deixas a mente respirar e observar. Em vez de correr para a primeira opção, perguntas quais consequências isso traz. Qual caminho me aproxima de quem desejo ser? Qual escolha mantém minha vida equilibrada? Quando surge um problema, não reages em angústia. Abres espaço para analisar alternativas, como quem estende um mapa sobre a mesa e avalia rotas com calma. Treinas-te a evitar o impulso automático. Percebes como a clareza cresce no silêncio antes da ação e como uma decisão tomada com serenidade é sempre mais firme que uma tomada com medo ou urgência. À medida que adotas esse método de pensar, tua vida organiza-se. As decisões se tornam mais conscientes, metas mais alcançáveis, o caminho mais coerente. Deixas de viver como se tudo fosse emergência e começas a caminhar com um ritmo interno mais estável. Cada passo se torna um ato de construção. Cada escolha revela teu compromisso contigo. E a sabedoria adquirida te acompanha até nos momentos de dúvida. No fim, essa maneira de pensar te dá uma clareza que se torna guia constante. Não importa quão solitários sejam alguns trechos do caminho. Quando a mente está calma e o pensamento é profundo, sempre sabes para onde ir. Dessa serenidade, dessa visão estratégica que nasce dentro, constróis uma vida estável, firme e cheia de propósito, avançando com confiança tranquila de quem se conhece, se escuta e se guia. Se chegaste até o fim deste vídeo, significa que teu compromisso contigo é real. Estás dando passos que muitos não ousam dar. Reconhece isso, celebra isso. Estás avançando, rompendo padrões, aprendendo a caminhar sem depender de ninguém. Antes de sair, deixa novamente nos comentários: hoje eu me levanto sem apoio. Sou estoico. Faz isso para reafirmar tua decisão, para que tua mente memorize e para selar este momento como ponto de virada na tua vida. Se esta mensagem tocou teu coração, deixa teu like, inscreve-te e ativa as notificações. Assim posso continuar trazendo conteúdo que fortaleça tua mentalidade e acompanhe tua jornada de crescimento. Estás construindo uma nova versão de ti. Continua. Teu avanço já começou.